Essa é a previsão das cartas do tarô para terça-feira, dia 28 de abril de 2026. Então, vamos entender o que as cartas mostram aqui nas finanças, na área profissional, quais são as oportunidades, desafios, situações que nós podemos nos deparar na área afetiva, na área amorosa, na saúde. Então, vem chegando já, se inscrevendo, já ativa as notificações para você não perder e sempre ser avisado quando eu postar um novo episódio atualizado aqui para você entender melhor quais são as possíveis situações e até como lidar com algumas situações da melhor forma, certo? Bom, inicialmente aqui nas finanças veio para nós o 9 de ouros e é uma carta maravilhosa para as finanças porque traz uma perspectiva muito favorável, abundante, positiva, onde nós vamos nos sentir suficientes assim na nossa renda, podemos talvez até nos dar o luxo de comprar algo para nós mesmos, de aproveitar algo, de ir a algum lugar de repente que a gente gostaria de ir, que exige de repente que tem que pagar, sabe? De repente vai ao cinema, vai a algum lugar, vai fazer alguma coisa, vai comprar uma blusinha, vai comprar um acessório, alguma coisa para você, que você possa se sentir com essa satisfação, com esse sentimento de abundância que foi conquistado provavelmente se você tem essas condições de se dar o luxo disso, de ter um certo conforto ali, às vezes não tão extravagante, mas já é um bem-estar aquisitivo ali que você tem, consegue se proporcionar algumas coisas a si mesma, né? E então isso é louvável, isso é uma coisa interessante de lembrar nesse dia. E aqui na área profissional nós temos o 3 de ouros. O 3 de ouros ele fala e lembra sobre a questão da nossa cooperação, do trabalho em equipe, do quanto nós aprendemos na mesma medida que nós também podemos ensinar e que nisso tudo acabe acontecendo uma troca muito especial, muito importante para a nossa jornada. E o 3 de ouros justamente fala sobre o quanto é importante nós valorizarmos as pessoas que estão conosco, sendo colegas de serviço, que às vezes vão fazer algo que um, pode ser um exemplo para a gente, pode ser um método que a gente possa tentar fazer também, pode ser algo que a pessoa ensine a gente a fazer, ou ajude a gente a fazer, ou nos apoie de alguma forma, traga algum tipo vai somar de alguma forma, vai somar de alguma forma. E isso, gente, não precisa especificamente ser no plano físico. Pode ser que talvez a gente tenha na internet, às vezes, já aconteceu isso comigo, de eu estar rolando ali o feed, né, a For You, e aparecer ali um conteúdo de uma colega que me inspirou muito. E aí eu fui lá e anotei ali, eu tenho uma pasta e tenho também uns caderninhos de anotações de brainstorming para mim poder depois é, elaborar melhor essas ideias, né? Então pode acontecer de você perceber o quanto talvez pode haver um aprendizado e ensinamentos através do trabalho em equipe, certo? E aqui na área amorosa nós temos o Hierofante. O Hierofante ele vai nos lembrar sobre questões mais convencionais, por exemplo. No mundo convencional que a gente está acostumados, né, a gente tem uma perspectiva, às vezes, de formar uma família, de casar, de namorar, casar, formar uma família, né, e beleza. Isso é uma coisa convencional ali, né, a questão do casamento, da família e tal. E só que tem pessoas que às vezes não estão nesse momento para isso, né? Inclusive o Hierofante é uma carta que sai bastante em tiragens quando tem uma pessoa que quer muito um relacionamento sério e a outra pessoa não quer, porque às vezes os objetivos estão desalinhados, né? E então é interessante observar os interesses, o que cada um realmente quer de fato.
E essa energia do Hierophante também vai nos lembrar da rotina nas nossas relações, seja nas amizades, seja nas relações casuais ou em algum relacionamento assim, que às vezes tem relações que exigem essa rotina, essa não é nenhuma manutenção assim, mas não é nesse sentido. É no sentido de coisas que parecem ser pré-estabelecidas, por exemplo. Vou dar um exemplo. Tem uma amiga minha que às vezes a gente conversa e tem dias que eu sei que o dia dela tá corrido e os nossos horários são bem diferentes, porque eu trabalho já desde manhã cedo, assim, já tô no, né? E geralmente, assim, às vezes no período da tarde, na tardinha, assim, eu tô um pouco livre. E aí não dá os horários, porque é o horário que ela entra no serviço, né? Então, a gente meio que tem alguns, né? A gente conversa por meme, manda coisa uma para outra, manda vídeos, conteúdos, comenta algumas coisas, né? Quando a gente não pode ligar uma para outra ou conversar mais assim, né? Trocar uma conversa assim, né? Então, só que a gente sabe que essa é a nossa forma de nos comunicar, ou seja, existe algo pré-estabelecido, algo combinado, interesses alinhados entre nós, onde a gente estabelece essa relação dessa forma, sabe? E às vezes pode até falar, inclusive, né, de um certo respeito a essas normas, a essas coisas, né? Porque que nem às vezes eu às vezes fico sem ver as coisas e eu peço desculpa para minha amiga que eu não vi tudo que ela me mandou, sabe? Que é como se a gente estabelecesse de uma forma um código de conduta, né? Entre as amizades, entre as pessoas, né? Então e aqui na área da saúde e da espiritualidade, nós temos o Cavaleiro de Copas. Mas antes de continuar, eu quero lembrar que essa é uma tiragem coletiva. Então você tem que pegar só aquilo que vai fazer bem para você, só aquilo que vai ressoar. Tami, mas então como tenho que ignorar aquilo que não for bom ou tal? Não. Não, é que realmente às vezes não vai acontecer. Às vezes tem coisas que as cartas trazem que pode ser que alguém precise ouvir, mas não necessariamente todos, porque como é uma tiragem coletiva, ela pode ressoar para alguma pessoa que precisa ouvir ou para, né, às vezes você compartilha com alguém também esse episódio, pode ser que isso vai ressoar para essa pessoa também. Então, é nesse sentido que você tem que somente absorver o que fizer bem para você, a mensagem que te trouxer algum conforto, uma reflexão bacana, né? Uma reflexão legal, tá? Mas então aqui no Cavaleiro de Copas, na saúde e na espiritualidade, talvez a gente vai ter que dar ao nosso corpo alguma coisa, seja um suco, seja uma vitamina, seja um suplemento, seja uma infusão, um chá, tá? E talvez a gente tenha que tomar algo. Porque o que acontece? Não é tudo que os alimentos conseguem nos dar, nos fornecer. Tem algumas vitaminas e, né, minerais, enfim, que a gente consegue através de frutas, sucos e, né, chás, enfim. E aqui o Cavaleiro de Copas vai nos lembrar disso também, que às vezes a gente tem que recorrer a esses métodos de tomar alguma coisa, tomar um chá, por exemplo, ou um suco de limão para imunidade, um limãozinho com gengibre. Quem me acompanha sabe que eu estou sempre indicando o limãozinho com gengibre para imunidade. Ele é porreta, né? Ele é bem bom. E aí o Cavaleiro de Copas na espiritualidade, ele vai nos lembrar o seguinte: no que você acredita? Para onde você, sabe, o que te move? O que está te movendo hoje? O Cavaleiro de Copas vai lembrar você do que te move, sabe, o que você acredita, o que faz você seguir adiante? Pergunte isso a você mesmo. O Cavaleiro de Copas hoje ele vai trazer. E o Cavaleiro de Ouros no conselho, ele também vai nos lembrar que além de seguir adiante e de lembrar o que nos move, nós temos também de lembrar do timing das coisas, porque às vezes a gente fica esperando o tempo certo, esperando o momento adequado, esperando e não vê que às vezes esse mesmo é o momento adequado, esse é o próprio momento adequado. Às vezes não tem muito que se preparar, às vezes a gente tem que ir
Por quê? Porque tudo tem um tempo, tem uma, né? A vida ela tem uma dança, uma coisa, né? Um timing, né? Aqui o Cavaleiro de Ouros ele traz lá no fundo, se você dá um zoom na imagem, você vai perceber que tem o que aparenta ser ali uma lavoura. E essa lavoura aparentemente está arada ali, né? E o que que acontece? Quando a terra está arada para revirar e plantar sementes, né? Se demorar muito e chover, e cair cisco, e chover mais, e criar inso, aquilo ali vai passar o tempo e vai ter que depois arar tudo de novo, vai ter que virar de novo a terra, então perdeu o tempo que tinha que fazer. Sabe, às vezes é que grama também, né? Eu já percebi isso, que a grama ela tem um período que se tu começar a podar ela, ela se mantém, mas se tu deixar que pega a chuva, pega mais tempo e não podar no momento certo, ela depois vem que vem, né? E aí a gente perde o tempo ali. Então, sabe, tem coisas na natureza, na vida que a gente não pode deixar o tempo passar, a gente tem que agir com proatividade, não tem que esperar ninguém mandar a gente fazer, sabe? Principalmente a gente que é adulto e eu, por exemplo, né, que moro sozinha, assim, eu tenho uma demanda que me exige uma concentração, uma organização, né? Então, eu percebo que às vezes, né, aqui falando nesse sentido do Cavaleiro de Ouros, tem coisas que a gente tem que ir e fazer. Tem que ir e fazer, não vai ter como ficar esperando alguém mandar, até porque não vai vir ninguém mandar, né? Mas a gente tem que fazer. E em outras palavras, para quem tem ali um costume, por exemplo, de trabalhar e ser proativo no trabalho, seria aquela atitude quando a gente não espera o patrão ou o nosso superior, né, o supervisor, enfim, dar a ordem ou passar algum tipo de tarefa. A gente analisa, olha bem o que tem e sabe o que tem que ser feito e vai e faz, né? Então, em outras palavras, é meio que isso que a vida cobra da gente também. A gente às vezes sabe o que tem que fazer e fica esperando, é, é, que nem se ficasse esperando para subir num ônibus, sabe? Se tu ficar esperando, a hora que vir, tu vai ficar muito lento, ele não vai subir, vai passar e tu perdeu. Tá, mas aí é por aí, não vou me estender muito. Agradeço pela sua companhia. Não esquece de deixar o seu like, de seguir, ativar as notificações. E essa é uma tiragem coletiva. Se você precisa de um direcionamento, um conselho, uma resposta particular mais específica, o contato, o link está aqui na descrição, aqui embaixo, para a gente conversar, para eu conseguir entender como eu vou poder te ajudar através das cartas, ok? Eu agradeço a sua companhia, espero que você tenha um ótimo dia, uma terça-feira abençoada, maravilhosa, que você merece, tá bom? E um abraço fraterno. Fiquem bem e até mais.